Vamos conversar um pouco com o vereador André Regis, que é líder do PSDB na Câmara Municipal do Recife, sobre uma tese defendida pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, que quer extinguir o fórum privilegiado. Isso seria uma medida boa ou uma medida ruim para o quadro político e institucional do país? Eu acredito que o grande problema do Brasil não é o foro privilegiado ou o foro de prerrogativa de função, desde que o Supremo Tribunal Federal ele seja melhor equipado para responder às demandas, a essas demandas que são hoje numerosas em decorrência da Operação Lava Jato. Mas eu acredito que isso é uma situação atípica dentro do contexto geral. Numa perspectiva histórica, já houve a principal mudança no que se refere à prerrogativa de foro, o chamado foro privilegiado. Porque de 1988, quando da promulgação da Constituição, até 2002, o parlamentar, seja deputado ou senador, só poderia ser processado e julgado pelo Supremo Tribunal Federal se houvesse autorização, ou da Câmara ou do Senado, de acordo com o caso. Perfeito. Isso acabou. Em 2002 houve uma emenda à Constituição que permite que o Supremo processe e julgue sem a necessidade de autorização. Se o Supremo demora para julgar, a culpa é do Supremo. Perfeito. E você o ministro do Supremo, ele está querendo se eximir da responsabilidade, porque os processos não têm a devida velocidade, inclusive com ideias que são extremamente perigosas. O Barroso, ele defende a ideia de que haja uma vara específica no Distrito Federal para processar e julgar deputados e senadores políticos e que a escolha seja feita pelo Supremo, de um único magistrado. Ora, isso aí vai completamente contra a ideia do juiz natural, que é o que faz com que haja, inclusive, a crítica à ideia do foro privilegiado do julgamento pelos membros do Supremo. Ora, o que está acontecendo hoje, em decorrência da Lava Jato, é justamente a impossibilidade de o ambiente político contaminar a operação lá embaixo, ao distanciamento. Nós estamos falando aqui de justiça do primeiro grau. Isso. A Força-Tarefa da Lava Jato, a Polícia Federal, o Ministério Público, o juiz Sérgio Moro, eles estão atuando dentro da normalidade institucional e com toda a pressão que tem acontecido, o sistema tem demonstrado força, vigor. Ora, tirar de Sérgio Moro, porque essa proposta do Barroso iria impedir que processos dessa forma fossem processados e julgados como o da Lava Jato. Para a criação de uma vara específica, o juiz escolhido pelo Supremo, ora, quem garante que o Supremo iria escolher alguém sem nenhum tipo de influência política? E escolhendo uma vara especializada com um juiz. Se esse juiz tiver um viés para um lado ou para o outro, isso resultará num dano. Inclusive, entendo as prerrogativas da inamovibilidade, que é própria da magistratura, você também não poderia remover. Então você iria dar superpoderes a um juiz que iria ser escolhido já sabendo que iria julgar políticos. Perfeito. Isso é uma péssima ideia, é uma ideia contra qualquer tipo de razão, de bom senso do ponto de vista democrático. Então, o sistema já foi alterado. Se o Supremo ele processasse e julgasse na velocidade adequada, ninguém iria utilizar mais a expressão foro privilegiado. Inclusive, esta era a expectativa gerada a partir do julgamento da Ação Penal 470, conhecida como Ação do Mensalão, que apesar de ter demorado bastante, de 2006 para o julgamento acontecer em 2012, ela inaugurou uma fase em que o Supremo Tribunal Federal disse, agora é diferente. Mas por que também demorou de 2006
até 2012. O processo foi muito complexo, mas o fato é que a Corte precisa dar maior velocidade. Então, se o Supremo não está aparelhado, como diz o ministro, que seja aparelhado devidamente. Mas a ideia que foi apresentada pelo ministro Barroso, acredito que não é boa. Inclusive, ela pode ser de grande risco, além de necessitar de uma alteração na Constituição, coisa que eu acredito que não há um clima para isso. Longo caminho. É preferível. Então, ao invés do ministro Barroso, ele está julgando a culpa no Instituto, que se aperfeiçoe o Instituto. Deva chamar os seus colegas à responsabilidade para que os processos no Supremo eles não demorem tanto, para que, inclusive, fique muito ruim para um político que está sendo investigado, o processo também não andasse, porventura ele foi inocente. Há casos até de políticos que começam, depois terminam o mandato, voltam para o primeiro grau e termina... Porque aí também é outro aspecto importante que a população precisa ter ciência. Porque há no imaginário da população muito a ideia do foro privilegiado, como ele foi estabelecido em 88. Sim. Ou seja, em 88... Que era uma reação quase ao autoritarismo, né? Que sacrificava muito o Congresso e tal. A Constituição em 88, ela protege o parlamento. A ideia era proteger o parlamento e não o parlamentar. É lógico, para você proteger o parlamento, você tem que proteger indiretamente o parlamentar. Mas tudo que foi colocado para a proteção do parlamentar é em decorrência das disputas que aconteceram ao longo do regime de 64. A partir de 64, o regime militar. Então era compreensível. E naquele momento, para se processar e julgar um deputado ou senador, era preciso da autorização da Câmara ou do Senado. Isso caiu. E também o Supremo melhorou o sistema, aperfeiçoou o sistema também, quando ele próprio revogou uma súmula sua, que estabelecia a prerrogativa de foro sendo perpetuada, mesmo após o término do mandato. Então, o Supremo, no início dos anos 2000, ele acabou com essa súmula, então, deixando o mandato, o parlamentar ou o membro do Executivo, ele deixa de ter a prerrogativa de foro. E é isso, inclusive, que gerou todo esse problema relacionado, por exemplo, ao ex-presidente Lula. Na Operação Lava Jato, a tentativa de fazê-lo ministro única e exclusivamente para que ele tivesse o foro privilegiado. E isso foi visto por muitos e ele vai ser processado como obstrução da justiça. Como obstrução à justiça. Então, mas se o Supremo ele é célere, ele é rápido, portanto, e ele resolve as questões da forma adequada, haverá um reconhecimento de que a lógica do foro privilegiado não existe mais. Existe a prerrogativa de foro, o foro especial por prerrogativa de função, melhor dizendo. E, inclusive, eu acho que esse debate é um debate que precisa ser travado. Acho que, apesar de eu não concordar com esta ideia, eu acredito que o debate deva existir porque há um clamor da população, até para que ela também seja alertada para o que de fato existe e de que maneira nós podemos aperfeiçoar. Por exemplo, eu não, apesar de acreditar que o presidente Lula ele deva agora, de acordo com as regras atuais, ser processado e julgado na primeira instância lá com o juiz Sérgio Moro, eu não acho que seria nenhum absurdo que os ex-presidentes conservassem o foro especial. Afinal de contas, você está diante de alguém que não é o caso aplicável à Lava Jato, mas o presidente da República, ele quando deixa a presidência, ele ainda conserva segredos de Estado. Verdade. Ele ainda tem informações que são próprias da segurança nacional. Então, eu acredito que ao colocá-lo à mercê de um juiz em qualquer parte do Brasil, isso possa fazer com que haja uma vulnerabilidade de informações sensíveis ao Estado brasileiro, à sociedade brasileira. Mas, repito,
Isso não tem nada a ver com a Operação Lava Jato. Perfeito. Muito obrigado. Conversamos então com o vereador André Regis, que preside o PSDB no Recife. Muito obrigado e até a próxima.